Você não é o Baby? Aquele da televisão que fala que não dá trabalho, que faz propaganda da Telesp celular? Acho que eu me enganei. Artista sempre querendo dar chance pra se aproximar dos famosos. Tá achando que é fácil, é? Fácil mesmo é o Baby da Telesp no celular. Recarregando seu Baby com opção R$100 até o final do mês, você ganha um crédito de mais R$50. Carros evoluem, computadores evoluem, bebês evoluem. E eu sou uma prova disso. Já estava na hora dos celulares evoluírem também, como o Baby da Telesp celular. Baby é fácil de usar, simples de recarregar, pronto para falar e não tem conta para pagar. Baby, o celular inteligente da Telesp celular. Nenê, que coisinha linda! Que fofo! Tchau, que bonitinho! Mas deve dar um trabalho. Trabalho? Eu não nasci para dar trabalho. Sou como um Baby da Telesp celular. Baby nasceu para facilitar a sua vida, sem contrato, sem mensalidade e sem conta. É você que decide quanto quer gastar. Baby, o celular inteligente da Telesp celular. Bom, quando eu recebi a ideia da Fischer América, da campanha Baby Celular, a maior dificuldade foi dizer como eu vou fazer um bebê falar. E, evidentemente, contar as histórias todas que foram criadas pela agência. Então, evidentemente, desenvolver shooting boards, que são storyboards decupados por mim com ângulo de câmera, movimento de câmera, tudo muito planejado. Ao mesmo tempo, tive que enviar esses shooting boards antes de apresentar para a agência e o cliente para a Toy Box, para que eles lá pudessem analisar o que eu tinha imaginado para saber se era possível ou não ser feita a pós-produção, o efeito especial da colocação da boquinha do bebê. E, evidentemente, teve uma ou duas situações que eles disseram que seria mais complicado e deram uma solução melhor na fase de decupagem de duas situações que eram muito difíceis de serem realizadas na pós. E após essa correção a nível de shooting board, aí eu apresentei para a agência, cliente e começamos a filmar. Aí foi a fase já de filmar. E a segunda grande dificuldade foi a escolha do bebê e a escolha da boquinha que iria estar no bebê, que é uma outra criança de 4 anos, que tinha que ter o mesmo tipo de pele, mesmo tipo de formação de queixo, arcada, tinha uma série de similaridades que eram muito importantes para o encaixe da boca no bebê ficasse perfeito. Então, essa foi uma grande dificuldade. E a terceira foi a grande dificuldade de dirigir o bebê. Por quê? Porque um bebê, ele não entende o que você quer, não é como uma criança maior. Então você tem que criar estímulos para que o bebê reaja de uma maneira que a expressão dele seja a expressão de quem está falando uma determinada frase. Então eu usava recursos diversos, como o teleprompter, que é aquele monitor que fica encaixado na frente da televisão num jogo de espelhos que a pessoa pode olhar, como apresentador de jornal nacional ou de um telejornal de televisão. Então eu passava no teleprompter, na verdade, imagens de desenho animado, que eu já sabia que ele gostava, dependendo das reações que eu queria. Jogava um outro monitor em outra posição para que ele daqui, de repente, eu apagasse a imagem daqui e começava lá com a imagem da mãe, que eu fiz num mini estúdiozinho, aparecia a cara da mãe falando com ele, e ele olhava para lá e fazia uma expressão que era exatamente o que eu queria, para quando ele falasse, como o Baby, a Telesp celular, por exemplo. E assim ia com vários recursos que eu usava. Ora aparecia eu no vídeo, ora aparecia, eu colocava vários brinquedos também, chamando a atenção em vários pontos para que ele reagisse. Então, e que é outro detalhe importante, porque não era apenas ele reagir, ele tinha que reagir olhando para a câmera, porque ele está falando. Quando é fora da câmera é muito mais fácil, para a câmera é muito mais difícil. Então eu tinha que fazer com o teleprompter as coisas acontecerem quase sempre no teleprompter para ele olhar em direção à câmera. Em alguns outros cortes é que eu usava perfil dele falando, aí eu usava outro monitor.
ou ele virando para falar alguma coisa, como aquele filme com Fagundes, por exemplo, em que ele está falando aqui, ele vira para trás e vira para cá assim, tá pensando que é fácil? É isso lá para trás, quer dizer, isso aí foi dificílimo fazer, porque eu tinha que, no plano que ele está aqui, ele virar e fazer uma cara, depois eu cortava para outro ângulo, com uma expressão como se estivesse reclamando do Fagundes de ficar querendo aparecer, como ele diz assim, artista quer aparecer e tal. Então todas essas dificuldades foram superadas, mas foi muito difícil. Acho que foi talvez a campanha, talvez as mais difíceis que eu já tenha feito na minha vida. Esse foi outro ponto muito importante que você está abordando. Então, por exemplo, eu filmava o garoto numa situação com a lente que eu estava usando, vamos supor, eu rodei uma cena com uma lente 75, com uma luz determinada, às vezes externa, aproveitando aquela luz do dia. Estou rodando várias tomadas. Aí eu vou rever no vídeo qual a tomada que melhor ficou, o momento que melhor ficou a expressão dele. Escolhemos ali. Então, escolhemos a tomada, aí eu tinha que tirar o bebê, botar ele para descansar. Eu respeitava muito os horários do bebê, o horário de sono, o horário de comer, tudo como ele faz na rotina, para não romper a rotina dele. E ao mesmo tempo, não criar nenhum trauma em ele filmar no set. Rodávamos um plano com o bebê, tirava o bebê, colocava o menino de 4 anos, que é da boquinha, com a mesma lente, com a mesma luz, e já fazendo um pequeno movimento de cabeça que correspondia ao que eu escolhi de melhor momento do bebê, naquele momento mesmo. Aí rodava ele falando, aí tirava e fazíamos outra cena com o bebê, e aí assim foi feito. Tá? I think the most difficult thing that I had in this was trying to match up the baby and the boy's movement, because they were never exactly in sync. They would move slightly differently and their mouths would be shifting around. So that was probably the most difficult thing. And then it was getting the skin, because their skin colors are slightly different, to get them to match perfectly. So the mouth looked like it was stuck on the baby, and the skin looked like it belonged to the baby, because the little boy's skin was just a little bit lighter than the baby, so I had to match those up. Some shots there were no lips, it was the original baby's lips, and his lips were a different color to the little boy's lips, so I had to get those two to match together. So those were the most difficult things. And then to get the baby's chin, because he wasn't talking, and he was sitting there eating, and I had to make his chin move to match the little boy, so when they're speaking. So it was, and also because I didn't understand the language, sometimes I didn't know what expressions was correct, so I often had to call back and say, well, what is he, happy, sad, angry, and find out to get those expressions correct. The software I use is called Inferno from a company called Discrete Logic in Montreal. It's used around the world. It's probably the high-end compositing post-production software. It's my personal favorite. I wouldn't use anything else. And it's very has some very powerful tools, but a lot of them are very simple, but when used in combination make for a very complex effect. You can do very complex things with it. It has very good motion tracking. There were marks on the baby's face and the little boy, so when he moved, we could move with it. And the software does that. I just tell it where to start, and it will do it very quickly and automatically will follow it. Sometimes it goes off, but then I have to fix it. If the dot's there and the baby goes like this, then I have to find out where to start and end. But yeah, that's the software I use in it, and it was the only one. We didn't use any other software packages. That was the only one I used. Yeah. That depends on how complex some of the shots are. If he's sitting far away and it's just still, and he's sitting there talking like that, that's very quick. But if he's doing this, and I think João mentioned the one with Fagundes where he's sitting in there and he turns like this. That was the hardest one of all. That was really hard.
when he turned like this, the little boy, when he talked, he bent too far down and you couldn't see his mouth. So I actually had to go and rebuild. I had to take lips, and teeth and a tongue from the little boy from different shots and construct it and make his lips move, because we didn't have a take that worked where you could see the boy's mouth when he moved. So that one took me a long time, but I really like it because it worked out well in the end. It was seamless, and, but that was the hardest thing. What's that? Days. Oh, days. That one took me 5 or 6 days. Normally it's about 2 or 3 days a shot. Tem coisas que já nascem com enorme vantagem competitiva. Eu, por exemplo, falando desse jeito facilita a vida de todo mundo. Outro exemplo é o Baby da Telesp celular. Chegou o Baby, um celular tão evoluído que já vem com R$100 de crédito para você usar em até 3 meses. Baby, o celular inteligente da Telesp Celular.